Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso. Nessa aula, nós iremos tratar sobre os conceitos gerais do CLP, passando brevemente ali sobre a história do CLP e as suas funções, perfeito, dentro da indústria. Vamos lá. Então, vamos falar brevemente sobre o CLP, ou, em termos gerais, os controladores lógicos programáveis, tá joia? O próprio nome já diz que tem muita coisa importante sobre esse equipamento, tá joia? Então, vamos lá passar rapidamente sobre definições e o histórico deste elemento, tá? O controlador lógico programável, CLP, ou em inglês PLC, também é bastante comum a gente encontrar isso, tá? Segundo a norma ABNT, é um equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações industriais. Essa é uma definição um pouco geral. Uma definição um pouquinho mais específica, segundo a NEMA, órgão internacional, indica o seguinte: o CLP é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para o armazenamento interno de instruções, para a implementação de funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e assim por diante. Perfeito? Então, o tema, o conceito controlador lógico programável já indica tudo o que ele faz. Ele é um controlador de processos, utiliza lógica e é programável, ou seja, você pode programá-lo inúmeras vezes, tá? Em termos bastante generalistas, é um computador industrial, tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, tá? Um pouquinho do contexto histórico desse elemento, tá? Então, na década de 60, onde a gente tem a terceira revolução industrial propriamente dita, né? Principalmente envolvendo automação e robótica, tá? Surge a necessidade dos engenheiros da área industrial da criação de equipamentos que sejam mais flexíveis, mais confiáveis, com menores dimensões aos equipamentos que eram utilizados naquela época. Portanto, em 1969, a GM, a General Motors, tinha esse tipo de necessidade e queria aplicar microcomputadores, ou mini-computadores, para o controle de sistemas, tá? Como eu disse, levando os conceitos de programação, manutenção fácil, confiabilidade, uma dimensão menor, né? E aí, uns sistemas mais adequados para os sinais utilizados em baixa potência. Eram as necessidades iniciais do pessoal que trabalhava na GM nessa época. E aí, então, um grupo de engenheiros, esse que nos surge a foto aí embaixo, tá joia? Teve essa necessidade de fazer um objetivo de substituir os relés eletromecânicos, tá? Então é daí que surge o conceito do CLP. Tá? Então o CLP veio para substituir um elemento grande, complexo, de difícil manutenção, por um elemento mais simples, mais computadorizado, um elemento que à época era algo relativamente novo. Tá? Então surge em 1969 também o MODICON 084, né? O chamado Modular Digital Controller. Tá? O pessoal da engenharia lá da GM responsável por desenvolver este primeiro CLP. Joia? Que a gente consegue entender no histórico. Então, o que ele substituiu? Percebam aí que a gente tinha um elemento complexo, né? Cheio de fios, cheio de estrutura, baseado em relés, e transformou-se isso num elemento mais simples, né? Mais computadorizado, mais enxuto. Tá? Então, essa foi a necessidade básica e é o que a gente tem como histórico do CLP. Então, no final da década de 60, surge o primeiro elemento que a gente define basicamente como CLP. Tá bom? E a gente vai falar rapidamente aqui sobre os tipos de CLP. Né? Então, houve uma evolução desde 1969, obviamente. Então, os custos da parte eletrônica, microchips, diminuiu bastante. O tamanho, né, dos microchips e dos sistemas eletrônicos também diminuiu. E por isso a gente tem algumas categorias novas, tá, desses elementos. Tá? Para saber, basicamente temos elementos que a gente define como CLPs compactos e CLPs modulares. Vamos aqui nas fotinhas para a gente entender um pouquinho mais. Enfim, o elemento compacto, como o próprio nome pode sugerir,
já é um elemento onde tem todas as suas funcionalidades ali. CPU, fonte, canais de entrada e saída, memória, tá tudo encapsulado no mesmo elemento, tá? Então aí temos alguns exemplos da Allen Bradley, da VEG, das mais diversas fabricantes, tá? Então esse é um conjuntinho que a gente define como compacto. Tá? Um exemplo aí que a gente tem utilizado bastante, né? Um elemento relativamente barato do ponto de vista das suas funcionalidades, né? Um PLC 300 da VEG, é um elemento desse tipo, né? E gira em torno aí de R$1.000 a R$1.500 um CLP desta ordem, né? Então, um elemento que tem 10 pontos de entrada, 8 pontos de saída, é um elemento simples, né? Mas muito funcional para uma dinâmica de uma aplicação também simples, perfeito? Então, os CLPs compactos têm essa diretriz, trabalhar em sistemas um pouquinho mais simples, tá joia? Mais enxutos. E do outro lado, os elementos mais parrudos, mais complexos, para processos mais complexos, nós utilizamos os CLPs modulares, tá? O que isso significa? O próprio nome sugere, diferente do compacto, que encapsula tudo no mesmo conjunto, aqui tem divisões, setores, seções, tá? Então nós teremos a seção de comunicação, a seção de canais de entrada e saída, a CPU, a fonte. Cada bloquinho, né, cada estrutura dessa é um módulo. Isso permite o quê? Uma facilidade. Então se você tem um processo mais simples, você pode ter 3, 4 módulos. Se você tem um processo mais complexo, você até pode ter 10, 15 expansões, né? Então, isso se aplica mais, por exemplo, um controle de uma planta completa, enquanto o outro apenas de um processo. Tá joia? Então, temos diversas fabricantes, assim como temos nos modulares, né? Mas a estrutura é isso, tá? Basicamente, vocês têm o rack, os seus módulos, né, que vai depender da sua característica de processo e de planta, e aí você forma, obviamente, um elemento modular, né, um CLP conectando esses módulos, tá joia? Aí um exemplo, né, de um elemento um pouquinho mais parrudo, né, um Allen Bradley da Contrologix, que já tem 64.000 pontos de entrada digital, enquanto o outro tinha 10, né? Então, aí você começa a tomar a proporção do tamanho desse CLP e o que ele pode fazer. 64.000 pontos de entrada e saída, ele tem uma memória muito mais rápida, uma memória muito mais potente, né? E obviamente isso reflete no preço, né? Que depende aí das condições, pode variar de 20, 60 a 100 mil reais, obviamente, a depender do seu processo. Tá joia? E aí, por fim, pessoal, eu defino aqui uns pontos importantes que vocês devem ter ao longo aí do nosso desenvolvimento do curso, tá joia? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre histórico, um pouquinho sobre os tipos, os modelos que a gente pode encontrar. E agora, brevemente, para a gente finalizar, é importante que você tenha no seu conceito, na sua cabeça, do que é importante para aprender sobre CLP. O que eu preciso, de fato, para ser um bom programador em CLP? Primeiro, você deve entender o problema e o processo a ser controlado. Obviamente, você tem que dominar aquilo que você vai desenvolver e implementar. Segundo ponto, importantíssimo, raciocínio lógico. Né? A automação, de uma forma geral, ela depende muito da lógica, tá joia? Das conexões lógicas, dos fundamentos de lógica booleana e tudo mais. E outro ponto importantíssimo é entender essas arquiteturas e as linguagens de programação. Tá joia? Então, quem tem um domínio de linguagem de programação consegue, de forma mais simples e mais rápida, entender os programas e de que forma programar os CLPs. Então é isso, pessoal. Nessa aula, nós temos os primeiros conceitos, as formas mais, de forma enxuta, passamos aí para os conceitos do CLP, né, ou PLC, como preferirem. E agora peço a gentileza que vocês leiam o material de apoio e tentem desenvolver as atividades programadas. Perfeito? Deixo aqui um abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais!